Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para divulgar um canal que eu gostei muito, do Eustáquio 544. É isso aí, se você digitar no YouTube canal Eustáquio 544, Mentiras Bíblicas, você vai ver uma série de vídeos e convido você a conhecer o canal e se inscrever. Muito legal. You know I can be free, say I hold on. If you can come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart is true. Maybe it's your lonely baby, so alone you. Please let you forget your past, let futuro make you what you knew. Don't be cruel to a heart is true. I wanna love, oh baby, yeah. Emilon, you know I can be free. Say hi, hello. If you can come around it, at least please telephone. Bom dia! Hoje são 21 de junho de 2023, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Há 2 anos, em 2021, comecei uma série com o título Pastor Cláudio Duarte e a Bíblia. Fiz até agora 7 vídeos, uma série de vídeos aí. Esses vídeos estão aí na playlist com o título Pastor Cláudio Duarte e a Bíblia. E ali analisei em 7 vídeos um dos livrinhos dele, Reconstruindo as Verdades de Deus. Agora, continuando a série, com o 8º vídeo, vamos analisar aqui mais um livro do pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte faz sucesso aí no mundo evangélico. Ele é pastor titular da Igreja Pentecostal Projeto Recomeçar, localizada em Xerém, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E o pastor Cláudio Duarte, ele trabalha com humor, ele é muito engraçado. Então vamos aqui analisar mais um livro dele aqui, continuando a série aí. E este, o 8º vídeo. E o livro Construindo a Casa aqui, Construindo a Casa sobre a Rocha, pastor Cláudio Duarte. Gente, estou com 66 anos de idade. Até hoje não encontrei um livro de cunho religioso que diga coisa por coisa. Religião é fantasia. E qualquer coisa que você faça para defender uma fantasia é uma coisa fantasiosa. Então veja, nenhum livro religioso, principalmente livros cristãos, e com mais força ainda, livros evangélicos, que é o caso aqui do pastor Cláudio Duarte. Livros evangélicos só levam os leitores ao erro. É fácil analisar que livros evangélicos não dizem coisa por coisa, não resistem a uma análise lógica, a uma análise histórica, não. É só conversa para boi dormir. Entendeu? Então vamos analisar aqui o 8º vídeo da série, mais um livro aí do pastor Cláudio Duarte. Aqui está. Este livrinho aqui com 48 páginas. Aqui está. Construindo a Casa sobre a Rocha. Pastor Cláudio Duarte. Então vamos começar aqui com a apresentação. Certinho aqui, ó. Apresentação. Então vamos aqui, ó. Apresentação, ó, do livro. Peguei aqui um trecho, coloquei no quadro para análise. E veremos que o pastor Cláudio Duarte não escreve coisa por coisa. O que ele escreve é para agradar o público dele. Porque é um público que, regra geral, não estuda, não analisa a Bíblia,
não vê a realidade. Então vamos lá. Vejamos aí à esquerda acima, temos assim, pastor Cláudio Duarte. Ele é pastor titular da Igreja Pentecostal Projeto Recomeçar, localizada em Xerém, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Na página 5 do livro, na apresentação, ele escreve assim: este é o propósito desta mensagem, influenciar você a lutar pela sua família. Este é o maior patrimônio que Deus lhe deu, e nos tempos difíceis e conturbados em que estamos vivendo hoje em dia, é fundamental transmitir os valores cristãos e lutar por sua família, dialogando com ela, orando por ela e com ela, vivendo uma vida mais próxima de Deus. Eis aí as palavras do pastor Cláudio Duarte. Vamos ao quadro aí acima, à direita. O pastor diz assim, ele coloca aí os valores aí que ele acha, não é? Ele diz aí que a família é o maior patrimônio de Deus. Quando ele fala em Deus aí, ele está se referindo ao Deus da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o Deus criado pelo povo hebreu. Então veja, o pastor Cláudio Duarte está afirmando que na Bíblia a família foi o maior patrimônio criado pelo Deus hebreu. Ele diz também que a família de hoje, veja aí no quadro, que a família de hoje vive tempos difíceis e conturbados. E diz também que a família bíblica é um modelo a ser copiado. Então ele diz que nos tempos modernos, hoje, ano 2023, as famílias vivem tempos difíceis e conturbados, o que não acontecia com as famílias que estão na Bíblia. Muito bem, veja aí no quadro. As afirmações do pastor Cláudio Duarte não encontram apoio na Bíblia. Então ele está aí acima fazendo afirmações que não encontram apoio na Bíblia. Só mesmo uma pessoa abestada para aceitar o que diz o pastor Cláudio Duarte. Entendeu? Só mesmo uma pessoa com baixa mentalidade, com baixo índice de intelectualidade, com baixo índice de racionalidade. Então, veja bem, estou aqui afirmando que as afirmações do pastor Cláudio Duarte acima, nesse texto aí, inicial de seu livro, não encontram apoio na Bíblia. Entendeu? A Bíblia não é o que diz o pastor Cláudio Duarte. Entendeu, gente? Para começar, vamos aqui, só para começar, vamos trazer aqui uma família bíblica. Veja bem, o pastor Cláudio Duarte diz que a família bíblica é uma família maravilhosa, um modelo a ser copiado, enquanto a família de hoje, em tempos difíceis e conturbados de hoje, são famílias aí que sofrem. Isso não tem apoio algum, isso é uma invenção do pastor Cláudio Duarte. E vamos trazer aqui como exemplo, só como exemplo inicial, uma família bíblica e uma família importante, porque na lenda bíblica, Abraão foi chamado pelo próprio Deus, entendeu? Repito, Deus algum existe, Deus é uma criação do homem, o homem hebreu criou Deus, e na lenda bíblica, esse Deus conversa com Abraão, entendeu? Abraão também não é personagem histórico, nunca existiu um Abraão que praticou aquelas coisas que estão em Gênesis, nunca. Aquilo são lendas, criações do escritor hebreu, escritores hebreus. Então vamos pegar aqui, veja bem, o pastor Cláudio Duarte está dizendo que a família de hoje vive tempos difíceis e conturbados. Na verdade, as famílias da Bíblia atrasadas é que viviam tempos difíceis e conturbados. O contrário
do que afirma o pastor Cláudio Duarte. Vamos dar um pequeno exemplo aqui. Vamos começar com Abraão. O lendário Abraão. Nunca existiu Abraão. Ali são lendas, ele conversando com o Deus hebreu. Então vamos aí. Veja bem, duas características, existem mais. Isso aqui é só para o começo, o primeiro vídeo. Duas características horríveis de uma família bíblica e a família de Abraão. A poligamia está aí. Abraão, nas lendas da Bíblia, era polígamo, praticava poligamia. Ele vivia junto com várias mulheres, várias esposas e concubinas, e não apenas uma mulher, marcando aí a monogamia. Não. Então veja, Abraão era polígamo, possuía, ao mesmo tempo, várias esposas e concubinas. Depois, em outro vídeo, vou trazer mais detalhes. Então veja, o pastor Cláudio Duarte elogia a monogamia, só que em toda a Bíblia, a poligamia é que se fazia presente. Nunca, em nenhum texto da Bíblia, a poligamia na época, era proibida. Nunca. A partir de Gênesis, você vê em todo o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, em todo o Velho Testamento, a poligamia se fazia presente. Um homem com várias mulheres, várias esposas e concubinas. Então você vê, se o pastor Cláudio Duarte diz que a poligamia é uma coisa horrível, pois a poligamia é que marcava a sociedade bíblica. A poligamia se fazia presente em toda a Bíblia. Entendeu? Então, quando o pastor Cláudio Duarte diz que o exemplo é a monogamia, apenas um homem com uma mulher, ele está mais por fora do que bunda de índio, porque na Bíblia a prevalência era a poligamia. Um homem com várias mulheres e concubinas. E aí Abraão, aí Jacó, Davi, Salomão, etc. Entendeu? É fácil ver que pastores evangélicos não escrevem coisa por coisa. Muito bem. Abraão, além de ser polígamo, viver ao mesmo tempo com várias esposas e concubinas, também era um péssimo pai. Veja que o pastor Cláudio Duarte afirma acima que a família de hoje, ano 2023, vive tempos difíceis e conturbados. Na verdade, as famílias da Bíblia é que, com mais intensidade, viviam tempos difíceis e conturbados. As famílias bíblicas, diferentemente do que afirma o pastor Cláudio Duarte, não são uma família modelo, entendeu? Então Abraão, além de ser polígamo, viver com várias mulheres ao mesmo tempo, era um péssimo pai. Então veja, uma família cujo pai, aí, o esposo, o pai, seja horrível, uma família dessa não é uma família sadia. E as famílias bíblicas não eram famílias sadias. Então veja aí no quadro, Abraão, o lendário Abraão, era um péssimo pai nas lendas bíblicas. Um péssimo pai. Só para começar, veja aí, dois problemas de Abraão. Ele, um pai, expulsou de casa o filho Ismael, que também é personagem lendário, nunca existiu Ismael. Então veja, na lenda bíblica, Abraão, um pai, expulsando de casa um filho, por uma razão mais ridícula e doentia. Vamos ver depois. Então veja, Abraão, péssimo pai, isso não é exemplo de família. Ele expulsou de casa um menino, ainda com 12, 13 anos de idade, um menino chamado Ismael, filho dele, com uma escrava, a escrava Agar. Então veja, e aí, outro exemplo, como péssimo pai,
Abraão, na lenda bíblica horrível, torturou o filho Isaque. Torturou o filho Isaque. Vamos explicar isso. Então veja aí, gente. Viu como é fácil mostrar que livros evangélicos não dizem coisa por coisa? O pastor Cláudio Duarte afirmando aí que a família de hoje vive tempos difíceis e conturbados, como se as famílias bíblicas fossem um modelo de família. Viu aí? É por isso que eu escrevi aí: as afirmações do pastor Cláudio Duarte não encontram apoio na Bíblia. Abraão, polígamo, com várias mulheres ao mesmo tempo, e foi um péssimo pai. Tudo isso na lenda bíblica. Então vejamos aí o Abraão como polígamo, a poligamia. Vamos lá. Abraão aí, logo de início, com duas mulheres, Sara e a escrava Agar. As famílias bíblicas, de Gênesis ao Apocalipse, as famílias bíblicas mantinham escravos, seres humanos escravizados. Que coisa horrível. E o pastor Cláudio Duarte ainda diz que as famílias bíblicas são famílias modelo. Por favor, não ria, porque você está atrapalhando o meu vídeo aqui, minha concentração aqui. Você fica rindo aí, ó? Por favor. Então veja, o pastor Cláudio Duarte diz que as famílias de hoje vivem tempos difíceis e conturbados. Ora, tempos difíceis e conturbados viviam as famílias bíblicas, muito mais problemáticas do que as famílias de hoje. Então veja aí, polígamo, o Abraão. Muito bem. Ele começou logo aí, ó, na lenda bíblica, lá em Gênesis, capítulo 16, o Abraão já começa ali com duas mulheres ao mesmo tempo, mantendo relações sexuais com as duas mulheres, e não com apenas uma. Viu aí, gente? Poligamia. Um homem aí, logo de início, com duas mulheres, e depois ele teve mais. Então vamos lá. Veja aí, Abraão com duas mulheres, Sara e a escrava Agar. As famílias bíblicas mantinham seres humanos escravizados. Isso não é família modelo. Então vamos lá. O Abraão, ele fez sexo com a escrava Agar, que morava lá no mesmo local em que ele morava com a Sara, ele com duas mulheres. Ele fez sexo com Agar, a escrava, veja aí no quadro, e nasceu o filho Ismael, o filho da escrava com Abraão, entendeu? Então Abraão, pai de Ismael. Isso aí está em Gênesis, capítulo 16, versículo 15. E aí depois, o Abraão fez sexo com Sara, Saraí engravidou e teve um filho na lenda bíblica. Tudo é lenda, gente. Nenhum desses personagens aí existiu de fato. Isso é lenda. Então Sara fez sexo com Abraão também e teve um filho aí, veja o quadro, Isaque. Então veja, Isaque foi filho de Abraão com Sara. E o Ismael, filho de Abraão com Agar. Viu aí? Então Abraão com duas mulheres, e não apenas uma, poligamia. E aí temos as referências, né? Em Gênesis capítulo 16, versículo 15, o nascimento de Ismael. E em Gênesis capítulo 21, versículo 3, o nascimento de Isaque. Certinho, gente? Então veja, quando um cristão qualquer lhe disser, um pastor, um padre, que o modelo da Bíblia é a monogamia, um homem com apenas uma mulher, eles estão enganando você. Porque na Bíblia, repito, de Gênesis ao Apocalipse, ali nas sociedades hebraica e judaica do Novo Testamento, ali a poligamia se fazia presente. E nunca a poligamia foi condenada na Bíblia. Nunca. Nunca. Não existe um versículo bíblico, principalmente no Velho Testamento, proibindo a poligamia. Ao contrário, os grandes heróis que o Deus hebreu adorava, os grandes heróis, Abraão, Jacó, Davi e Salomão, todos
tiveram várias mulheres ao mesmo tempo e nunca sofreram repreensão alguma por parte do Deus hebreu, entendeu? Então veja, poligamia, aí um homem com várias mulheres ao mesmo tempo. Isso aí, sob o olhar cristão, não é um exemplo de família segundo os cristãos. Isso aí não é exemplo de família ideal, mas é a família bíblica. Aí está. E vejamos o outro fator aí. Abraão também foi um péssimo pai. Um péssimo pai, uma família com um pai péssimo não é uma família ideal. Não é mesmo, gente? Não é uma família ideal. E Abraão foi um péssimo pai. Jacó foi um péssimo pai. Davi foi um péssimo pai. Salomão foi um péssimo pai. Então veja, o pastor Cláudio Duarte está faltando com a verdade quando ele elogia aí as famílias bíblicas e ele condena as famílias de hoje. Você entendeu? Vamos lá agora. Abraão foi um péssimo pai. Só para começar aqui, nesse vídeo, vamos lá. Veja aí duas maldades de Abraão aí, como péssimo pai. Veja. A primeira maldade aí abaixo no quadro. Veja aí. Ele expulsou de casa o filho Ismael. Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Veja que maldade, gente. Um pai expulsando de casa um filho, um menino com apenas 12, 13 anos de idade na lenda. Então veja que maldade. Esse Ismael não era um filho ruim, traficante, bandido, assassino. Não, não. Apenas filho aí da escrava Agar com Abraão. Abraão se aproveitou sexualmente da escrava dele, Agar, coitada, gerando um filho, Ismael. E apenas por ser filho da escrava, ele aí expulsou esse menino de casa. Você aí, cristão, coloque aí seu cérebro para funcionar. Seu cérebro existe não é para separar as orelhas, mas para que você raciocine. Então veja, o pastor Cláudio Duarte dizendo aí que as famílias bíblicas eram famílias modelo, que as famílias de hoje é que não prestam. Ora, isso é uma piada. Abraão aí, veja, numa família com 2 mulheres e 2 filhos. Ele expulsou de casa o filho que ele teve com a escrava, o Ismael. Expulsou de casa apenas porque era filho da escrava. Esse filho da escrava não podia herdar nada que era dele. Veja aí que maldade. Isso é família exemplar? Nunca. Você entendeu? Veja aí, Abraão expulsou de casa o filho Ismael. Ele e a Sara. A Sara ficou com ciúmes da Agar. E ficou com ciúmes também aí do Ismael, que ficava às vezes com a mãezinha dele zombando do outro filho de Sara com Abraão, Isaque. Isso aí foi o motivo para que Sara, em sua maldade, juntamente com Abraão, expulsasse um filho de casa. Ora, um pai que expulsa um filho de casa não é um pai amoroso, não é um pai de amor. E essa família não é uma família sadia, é uma família doentia. Entendeu? Porque o Ismael, o filho de Abraão com Sara, foi expulso de casa apenas por causa do ciúme da outra mulher de Abraão, Sara. Ficou com ciúme e pediu que Abraão expulsasse o filho Ismael, juntamente com a mãe dele, Agar. E aí o Abraão expulsou Agar, a escrava, com quem ele teve o Ismael, e expulsou também o filho. Na madrugada, colocou os 2 em um deserto. Veja que maldade. E o pastor Cláudio Duarte ainda diz que a família de hoje é que vive tempos difíceis e conturbados. Por favor, não ria, que você está atrapalhando minha explicação aqui. Vejamos a outra maldade aí do pai Abraão. E agora a maldade dele com outro filho, diz o Isaque, filho que ele teve com a Sara. Isso aí está em Gênesis capítulo 22.
É o terrível sacrifício aí. O terrível sacrifício de Abraão. Nessa lenda aí, que está em Gênesis 22, na lenda bíblica, o Deus hebreu, ele perdeu a onisciência. Ele não sabia se Abraão realmente o amava ou não. E aí ele colocou Abraão para uma prova horrível, que é digna de filme de terror, feito aí em Hollywood, nos Estados Unidos. Então o Deus hebreu, na lenda ingênua da Bíblia, o sacrifício de Abraão, o Deus hebreu, pediu ao pai Abraão que matasse. Por favor, gente, não ria. Ele pediu, o Deus hebreu, na lenda bíblica, pediu a Abraão que matasse o próprio filho Isaque. Veja que maldade. Pedindo para que um pai mate o próprio filho e queime-o. Veja bem, e queime-o depois. Olha aí. Veja que maldade. Imagine aí. Uma entidade, entre aspas, espiritual, se apresentar diante de um pai, exigindo que ele mate o próprio filho e depois o queime. Existe maldade pior que essa, gente? Pois isso aí está na Bíblia. Em Gênesis capítulo 22. Então o Deus hebreu perdeu a onisciência. Ele não tinha certeza de que Abraão realmente o amava. E aí submeteu: eu vou pedir ao Abraão para que mate o próprio filho, porque se ele fizer isso, aí eu vou realmente saber que ele me ama. Veja a loucura bíblica. E aí o que aconteceu? A tortura de um pai, Abraão, sobre o filho dele, o Isaque. Numa madrugada, o pai Abraão resolveu acatar a determinação do Deus hebreu. Já que o Deus hebreu pediu que ele matasse e queimasse o próprio filho, ele saiu de madrugada de casa, o Abraão, com mais dois escravos, sempre a família bíblica com escravos. E o pastor Cláudio Duarte diz que a família bíblica é a família modelo. Não ria, por favor, não ria. E aí, muito bem, Abraão saiu de casa com 2 escravos, pegou o filhozinho dele, o Isaque, garotinho, menino ainda, com 12, 13 anos, pegou também um cutelo. O cutelo é uma lâminazinha parecida uma faca, um punhal. E também levou lenhas e fogo e um jumento, tudo no jumento. E aí foi caminhando para um monte, indicado pelo Deus hebreu. E ali, chegando ao monte, o Abraão já ia matar o filho e queimá-lo depois, porque o Deus hebreu havia pedido essa desgraça a ele. Aí o Abraão foi ali, depois de alguns dias, ele chegou ao monte, colocou ali as lenhas, preparou as lenhas, o altar dedicado ao Deus hebreu. Aí o Abraão pegou o filho Isaque, colocou o filho sobre a lenha, veja bem, amarrou o filho. Veja que terror um menino desse. Imagine uma criança com 12 anos vendo seu próprio pai colocá-lo sobre lenha para matá-lo e queimá-lo. Veja que absurdo. Veja o terror dessa criança. Essa criança passou por um terror horrível, não é isso, gente? Muito bem. E aí amarrou o filho sobre a lenha, pegou o cutelo, o fogo já estava aceso, ele pegou o cutelo, né, que é a lâmina, tipo uma faca, tipo um punhal. Aí ele pegou, levantou e já ia matar o filho. Quando ele ia matar o filho, na lenda bíblica aparece um anjinho enviado pelo Deus hebreu, dizendo que Abraão não matasse o filho, porque agora Deus realmente estava sabendo que Abraão o amava. Veja a loucura bíblica, veja a maldade bíblica, veja o terror numa família bíblica. Imagine você, imagine hoje aqui no Brasil, e acontece isso às vezes, gente, aqui no Brasil e fora do Brasil, acontece isso aí. Às vezes um pai mata um filho mata o pai, dizendo que escutou uma voz, e aí diz que é de Deus, que é do demônio, escutou uma voz que era para matar o pai e queimá-lo. E o filho mata o pai e queima, porque diz ele, mentindo,
que ouviu uma voz e aí matou o pai. E o filho ou o pai matou o filho. Isso acontece muito aqui no Brasil. Alguém mata alguém dizendo que escutou uma voz. Então veja, que terror. Imagine aqui no Brasil um pai escutando uma voz de Deus, por exemplo. Não, eu escutei uma voz, Deus me dizendo que eu devo matar meu filho. E aí o pai mata o filho no Brasil, aqui hoje. Imagine, o pai mata o filho. Diz que foi uma voz ouvida aí por parte de Deus. O que é que um cristão vai dizer? Que isso é horrível, que isso é um terror. Como é que pode um Deus pedir que um pai mate o próprio filho? Isso é família sadia? Entendeu, gente? E isso acontece. Aqui no Brasil, de vez em quando acontece. Um pai mata o filho dizendo que escutou a voz de Deus e matou o filho. Ou o filho matou o pai também, alegando o mesmo motivo. Entendeu? Essa loucura acontece no Brasil e fora daqui ainda hoje. Isso é coisa sadia? Um pai matar um filho porque ouviu a voz de um Deus, de um demônio? Isso é uma família sadia? Um pai matar o filho assim? Claro que não. Da mesma coisa na Bíblia. Então veja aí, ó. Esse negócio de o pastor Cláudio Duarte afirmar que a família de hoje vive tempos difíceis e conturbados, isso aí é uma conversa fiada, porque as famílias bíblicas eram piores ainda. Famílias bíblicas não são famílias modelo, entendeu? E aí está um primeiro exemplo. Veremos mais ainda passagens aí do livro dele, entendeu, gente? É o que eu digo. Nenhum livro evangélico diz coisa por coisa. O que está em livros evangélicos entram em choque com o que está na própria Bíblia. E aí temos um modelo. Se os cristãos dizem que o modelo de família é um pai bom e é monogamia, um homem com apenas uma mulher, se os cristãos dizem isso aí não está na Bíblia. Porque a Bíblia, repito aqui, quem conhece a Bíblia, quem conhece a história dos hebreus, a história dos judeus, quem conhece a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, quem conhece a história dos hebreus, dos judeus, quem sabe disso, entende e vê com claridade que em toda a Bíblia a poligamia, um homem com 2 ou mais mulheres, era a marca e nunca foi condenada na Bíblia. E que de Gênesis ao Apocalipse, os pais bíblicos eram péssimos, péssimos. É por isso que eu sempre digo aqui, livros evangélicos não dizem coisa por coisa, só levam os leitores ao erro. Esse aqui o primeiro vídeo. Continuaremos aí. Esse aqui o primeiro vídeo do livro, não é? A Casa sobre a Rocha, outro livro aí do pastor Cláudio Duarte. É isso aí, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.